Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Felipe Sá. Eu sou João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Então, qual é o nosso assunto prático de hoje? Rapaz, não é nem um assunto prático, não, é um caos. Muito bom, meu amigo. É o seguinte... É importante a gente falar desses causos, viu? É bom, né? A gente pode voltar a falar mais disso. É verdade. Nós temos muito caos para contar. É verdade. Bom, todo mundo tem um amigo ou uma amiga que é empreendedor, né? Aquele que tem sempre uma ideia revolucionária, que quer mudar o mundo, ficar rico e tal, né? Bom, eu tenho um amigo que tem esse perfil aí, e tempos atrás ele me procurou. E ele me ligou e falou assim: Virgílio, eu preciso me reunir com você, a gente tem que se encontrar, porque eu tô com uma ideia maravilhosa, você não tem noção, vai dar super certo, a gente vai ficar rico. Eu falei, beleza, não posso nem falar o nome dele aqui, mas eu falei, beleza, vamos marcar. E aí marcamos uma reunião, não sei o que, fomos. Quando chegou lá, ele falou assim: ó, seguinte, eu tenho observado, você leva jeito pra coisa, rapaz, vamos montar um cartório? Eu já olhei o ponto, eu sei onde a gente pode instalar. Vai dar tudo certo. Tô com dinheiro para poder investir. Não se preocupa, você já entende da matéria, você vai ser meu sócio. E aí eu falei, rapaz, cartório não funciona assim. E muita gente tem essa dúvida, né? Sim. Como é que funciona um cartório extrajudicial? Então, assim, hoje eu acho que vale a pena a gente utilizar esse caos, que é verídico, para poder falar um pouquinho sobre os requisitos, né? Se alguém quer um dia ser um tabelião, uma tabeliã, né? O que ele precisa fazer, quais são os requisitos, como é que funciona isso? Então, a minha sugestão de tema é essa. O que eu preciso fazer para ser um tabelião? Bom, e esse assunto é muito interessante, né? Porque muita gente acha que o cartório funciona como você disse, né, Virgílio? Como uma empresa, né? E pouca gente sabe que, na verdade, um cartório ele é principalmente uma delegação do Estado, né, para uma pessoa que prestou um concurso público, né? Porém, é gerido como se uma empresa fosse. Exato. Então, muita gente confunde e acha que qualquer pessoa pode abrir um cartório, ou também o que acreditavam, até porque era verdade, de que o cartório passava de pai para filho, né? Então é importante a gente trazer esse tema, principalmente para os amigos aí que estão prestando concurso público, ou tem interesse, curiosidade de saber como é a função de um cartório e como é principalmente a função de um tabelião, né? Eu acho que esse assunto é muito importante. Eu acho que o primeiro tema importante que o João tocou aqui é a questão da hereditariedade, né? Antigamente, até 1988, os cartórios de fato eram passados de pais para filhos, né? Sim. Normalmente era o filho mais velho que herdava o cartório, né? Aí, em 1988, a Constituição Cidadã veio, né, e deu um ar mais republicano a isso. O que ela quis fazer? Como o cartório é um serviço público delegado a um particular, ela quis permitir que todas as pessoas com os requisitos mínimos, né, pudessem ter direito a exercer essa atividade tão nobre e tão antiga, né, que remonta ali à época de Cristo, né, os escribas, exatamente, né, naquela época. Então, a partir de 1988, com a nova Constituição, o cartório passou a ser um serviço delegado àqueles que fossem aprovados em concursos públicos de provas e títulos. E hoje é assim no Brasil, né? Então, eu posso fazer um concurso para cartório? Pode, desde que você cumpra alguns requisitos, né? Quais são eles, né? Felipe? Meu amigo, um deles ser bacharel em Direito, né? Para concurso para cartório, bacharel em Direito. Ou 10 anos de atividade como escrevente ou tabelião substituto. Exatamente. Né? Então, hoje, para fazer um concurso para cartório, ou você tem que ser formado em Direito, ou você tem que ter trabalhado pelo menos 10 anos na função de escrevente ou de tabelião substituto. Ou seja, alguém que já demonstrou ter prática e experiência naquela matéria. Até porque a matéria relativa a cartório é uma matéria muito específica, né? Nós três que somos bacharéis em Direito, sabemos que na nossa faculdade a gente estudou muito pouco sobre as matérias do nosso dia a dia hoje. Olha, vou ser bem sincero, para te ser bem sincero, eu estudei praticamente zero, nada sobre cartório, sobre ninguém cartório, fala na faculdade, né? Você falar sobre direito notarial, registral dentro de uma faculdade, eu acho que são pouquíssimas faculdades que hoje conseguem colocar, incluir no rol das matérias esses assuntos, né? Então realmente é um assunto que ainda deixa muita dúvida. O que é uma pena, né? Porque como a gente tem falado aqui já em vários vídeos, a função notarial de registro ela diz respeito à vida prática das pessoas. Né? Exato. Comprar e vender um imóvel, nascer,
casar, se divorciar, morrer, você precisa de cartório. Tudo. Então, hoje é uma atividade que faz parte da nossa vida e que a gente não tem acesso, nem nós que somos da área jurídica, né? Então, daí a importância do nosso canal. O Siga Direito está aí para justamente desvendar, tirar esse mistério que cerca esse assunto, para que as pessoas possam compreender os direitos que possuem, né, a respeito disso. Então, voltando aqui ao assunto, né? Então, para fazer o concurso, bacharel em Direito ou 10 anos de experiência, né? O concurso público, ele é estadual, o que eu quero dizer com isso? São os tribunais de justiça dos estados que organizam. Na comissão de concurso tem sempre um desembargador, um juiz, um advogado e um representante dos notários e um dos registradores, né? A prova é feita em 4 etapas. Você tem a prova objetiva, que ela é só eliminatória. Você tem a prova subjetiva, que você vai fazer ali uma dissertação e uma peça prática e responder a questões discursivas. Você tem a prova oral, que é a 3ª fase, e você tem a prova de títulos, que é a última fase, né? É um concurso muito concorrido, eu já tive a oportunidade de fazer alguns, né? Mas é um concurso também muito democrático, né? Ele não exige tempo de prática jurídica, por exemplo. Para fazer o concurso para juiz, você tem que ter no mínimo 3 anos de prática jurídica. Exatamente. Para fazer o concurso para tabelião ou registrador, você não precisa desses 3 anos de prática, né? Mas é um concurso desafiador, né? Justamente porque ele tem uma peculiaridade, né, João? Extremamente, né, Vigílio? Assim, porque não só você vai depender do seu desempenho na prova, mas como vários outros fatores para que você tenha um bom cartório, um cartório que seja, de certa forma, rentável. Então, muita gente tem a ilusão de que fiz concurso para cartório, todo cartório que eu assumir, eu estou milionário, eu vou ganhar muito dinheiro. E não é verdade. 90% dos cartórios do país, talvez até um número maior do que isso, são cartórios que têm uma renda muito baixa, às vezes até deficitário, até que não dão uma receita. Então, é importante que as pessoas que vão prestar um concurso para cartório, que elas façam as provas e fiquem bem colocadas. Por quê? Porque a sua colocação, diferentemente de outras vagas de concurso, você, dependendo da sua colocação, de você estar mais bem colocado, você vai escolher um cartório que é um pouco mais rentável do que a pessoa que está depois de você. Até porque não há remuneração dos cofres públicos. Perfeito. Sim. Né? Ou seja, você só recebe o serviço que você presta. Exatamente. Né? Então, se você mora realmente em um local em que as pessoas não utilizam o serviço do seu cartório, você não tem receita. Então, você não vai receber, por exemplo, dos cofres públicos alguma coisa para você manter o seu cartório. É uma coisa muito interessante, Felipe, até para a gente poder desenhar um pouquinho como é que é o regime jurídico dos cartórios, né? Hoje em dia, a hereditariedade acabou. Ou seja, o cartório não se passa mais de pai para filho. Exato. Mas ele ainda é um serviço vitalício. Então, se você é aprovado num concurso de cartório, seja para tabelião ou para oficial, você tem direito de exercer aquela atividade enquanto for vivo, né? E tiver, obviamente, saúde para exercer aquilo lá. Só que dentro do cartório funciona como se fosse uma empresa. Então, você que vai contratar as pessoas e assinar a carteira, você que vai alugar o prédio onde vai funcionar o cartório, você é que vai ficar responsável pela guarda dos livros daquele cartório, pelo sistema informatizado, pelo recolhimento das taxas e de previdência, etc. Haja responsabilidade. Aí, exatamente. Então, assim, eu conheço pessoas que eram servidores públicos, bem remunerados, passaram no concurso de cartório, dali a um tempo desistiram e voltaram para o serviço público, porque não tinha o perfil de gestor. Exato. Porque um tabelião, ele não só cuida ali da atividade dele, né, de lavrar uma escritura, uma procuração, fazer um registro, não, ele tem que gerenciar pessoas. Então é uma atividade desafiadora, porque você tem que ser um empreendedor no bom sentido, no sentido de querer o bem-estar dos seus colaboradores, né, organizar aquele cartório de uma maneira que seja um ambiente de trabalho saudável para todos, né? E nem todo mundo. E para a população também, né? Com certeza. E também para a população, porque muita gente tem uma ideia de que cartório é sempre um lugar que você vai ter fila, que você vai ter alguém mal-humorado. Então, você hoje percebe que tanto os tabeliães quanto os oficiais registradores têm muita preocupação em atender a população muito bem. Com certeza. Né? Porque, como a gente sabe, o cartório de notas, por exemplo, você pode ir em qualquer cartório de notas. Nós já tratamos isso em outros vídeos. Então, se você não presta um bom serviço para a sua população, aquela população pode procurar outro cartório ali próximo
e fazer onde ele se sente melhor. E tem um ponto, né, Felipe? Das vagas disponíveis, 2/3 delas vão para provimento e 1/3 vai para remoção. O que quer dizer isso? Se eu tenho 9 vagas, 6 vagas serão destinadas à população em geral, que não é tabeliã, nem registradora, e 1/3, ou seja, 3 vagas é uma espécie de concurso interno, só para quem já é tabelião ou oficial há pelo menos 2 anos. Né? Sim. Então, assim, o número de vagas ainda é reduzido, né, para prestigiar a carreira, para haver uma mobilidade da carreira. Isso eu acho super importante, até porque você dá chance para as pessoas já experientes de se aproximarem das capitais, dos cartórios maiores, né, onde a responsabilidade é muito maior. Né? E você ainda tem a questão das políticas afirmativas, né, que são as cotas. Então, Sim. Hoje, uma decisão recentíssima de 2021, 20% das vagas são destinadas aos candidatos negros, né? Então isso tudo vai impactando no concurso, claro, na forma como o concurso é conduzido, né? E tudo isso hoje gera uma diversidade nos cartórios, os cartórios se tornam mais acessíveis às pessoas e isso repercute na qualidade do serviço. Inclusive eu queria aqui narrar um pouquinho as experiências que eu tive nos concursos que eu passei, né? Eu tive a oportunidade de ser aprovado no Paraná. Verdade, amigo. Você deve contar essa experiência aqui foi interessantíssimo. Os colegas do Siga Direito. Foi interessantíssimo. Eu assumi um cartório no Paraná, no interior do Paraná, numa cidade bem pequenininha, um cartório de protesto de títulos, né? O João teve a oportunidade de me acompanhar lá, foi designado substituto do cartório de protesto. E foi uma experiência marcante para mim, né? Porque eu pude constatar o respeito que as pessoas têm pelos cartórios, notadamente, em especial, no interior do país, né? São instituições com credibilidade. Então foi muito bacana conhecer uma nova realidade, ir para uma cidade pequenininha. Tinha quantos habitantes, Clevelândia? 12 mil habitantes. Uma cidade muito pequena, mas uma cidade de pessoas maravilhosas, ordeiras, e a gente tem muita saudade daquele período em que a gente viveu lá. Legal. Né? Então são concursos desafiadores, mas são concursos que as pessoas que se dedicarem conseguem passar. Né? Sem dúvida. Obviamente que a classificação vai definir qual cartório você vai escolher. Então, como o João explicou no começo da conversa, não é igual o concurso para delegado, onde todos, do primeiro ao último colocado, vão receber o mesmo salário. Né? Sim, o exato. cartório é uma atividade, embora pública, exercida em natureza privada. Então, cada cartório vai ter um faturamento, um público, mas isso também vai depender muito da sua habilidade, enquanto tabelião ou registrador, de implementar rotinas que permitam que o cartório realmente gere uma assiduidade maior do público, né? Lá no cartório JK, por exemplo, quando a gente assumiu em 2014, a gente teve a oportunidade de implementar medidas... Tecnologias, né? Organização, que hoje, por exemplo, a fila leva 3 minutos para você reconhecer uma firma. Exatamente. Quando era 1 hora quando a gente assumiu. Né? Então, Exato. Tudo isso depende da gestão de cada um. Né? Exato. Então, eu acho que assim, fica aí um pouquinho dessa novidade para muita gente, porque é um assunto realmente blindado, que pouca gente tem noção, mas é um assunto super importante para os bacharéis em direito, para as pessoas que trabalham em cartório e que desejam conquistar aí essa carreira, assumir essa responsabilidade, né? Muita gente pergunta também como é que faz para ser tabelião substituto, a nossa profissão, meus amigos. E como é que é feito isso daí? Pouca gente sabe que num cartório só o titular é concursado. Todos os demais funcionários são seletistas, Exato, são contratados, o salário é negociado livremente, né? Então, assim, o tabelião substituto nada mais é do que um funcionário que assume uma função de gerência, né, dentro de uma instituição, como se fosse o braço direito do tabelião. Exatamente. Né? O registrador do tabelião. Então, essa questão, a função do tabelião substituto nada mais é do que um cargo dentro de uma estrutura hierárquica comum de qualquer empresa, né? Nós somos gerentes. Exato. Né? É isso que nós somos, né? E devemos demais aos nossos amigos colaboradores, pessoas que estão ali na linha de frente atendendo as pessoas, né? Sim. É isso. Chegamos então, meus amigos, é isso? Eu acho que foi bem abordado, né? Falamos um pouquinho do concurso, falamos um pouquinho do dia a dia, das experiências. Acho que fica a dica aí para quem quer seguir a carreira. É isso. Eu sou suspeito para falar. Eu amo também. O que eu faço. Né? Eu só trabalhei com isso a minha né? vida inteira. Eu não.
Então é isso, meus amigos. Esse foi o nosso tema de hoje. Esse é o Siga Direito, o seu canal de Direito Prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações e fique sempre por dentro.